Eu vou começar sendo bem direto. Essa história já começa exagerada demais, para quem só terminou e voltou. Mari dos Anjos abre o vídeo como se estivesse enfrentando uma batalha espiritual. Quase um filme. Ah, Satanás, você achou que nós ia viver separado. Calma. Não foi o fim do mundo. Foi um término de poucos dias. Aqui já dá para perceber uma coisa. Quando a pessoa precisa transformar algo simples em algo grandioso, geralmente tem mais intenção de convencer do que de explicar. E aí vem a frase que ela repete como um mantra. O amor venceu. Mas vamos pensar juntos. Se não teve traição, não teve briga, não teve nada grave, por que terminou? Porque, segundo ela, foi bobeira, comentário de internet, cabeça confusa. Então quer dizer que um relacionamento acaba por causa de comentário e volta poucos dias depois como se nada tivesse acontecido. Isso não parece um término de verdade. Parece uma pausa. E pausa, quando é exposta assim na internet, vira conteúdo. Outro ponto importante, ela mesma fala que já tinha postado no Instagram antes do vídeo. Ou seja, primeiro solta a notícia. Gera curiosidade. Movimenta o público. Depois vem com o vídeo explicando. Isso é muito comum em quem vive de internet. Não é espontâneo, é estratégia. E não tem problema viver de internet. O problema é quando tudo começa a parecer calculado. Mas a pessoa insiste em dizer que não é. Depois ela entra numa explicação que chama a atenção. Ansiedade, início de depressão, cabeça fora do lugar. Veja bem, isso é sério. Mas aqui aparece, exatamente no momento em que precisa justificar uma decisão, que não faz muito sentido. Fica com cara de explicação pronta. E no meio disso tudo, o discurso é sempre o mesmo. Não foi nada grave, não tinha motivo real para a separação. Então por que anunciaram o término com tanta certeza antes? Essa é a pergunta que fica. Porque quando o término é verdadeiro, ele vem com dor, com peso, com clareza. Aqui parece mais uma decisão impulsiva, que virou conteúdo e depois virou reconciliação pública. No fim dessa primeira parte, a sensação é clara. Não estamos vendo só um casal que voltou. Estamos vendo uma história que foi exposta em etapas, com drama, com timing e com um público acompanhando cada capítulo. E quando a vida vira capítulo de vídeo, fica difícil separar o que é sentimento de verdade e o que é narrativa bem montada. Agora começa a parte mais curiosa do vídeo. É quando Mari dos Anjos faz questão de repetir várias vezes que não foi jogada de marketing. E aqui vale uma regra simples. Quando alguém precisa negar muitas vezes a mesma coisa, é porque sabe que aquilo está parecendo exatamente o que estão negando. Ela diz com todas as letras. Não foi jogada de marketing nenhuma. Não precisamos disso. Jamais faríamos isso. Mas ao mesmo tempo, o que a gente viu até aqui? Um término anunciado. Uma repercussão grande. Mensagens, engajamento público envolvido. E logo depois, a volta também anunciada. Isso tem nome. E não é coincidência. Outro ponto que chama atenção é a tentativa de reforçar a imagem de pessoa trabalhadora. Ela diz, eu ganho dinheiro com meu próprio conteúdo. Não usamos mentira. Não precisamos disso. Mas ninguém estava perguntando isso antes dela levantar esse assunto. Percebe o detalhe? Ela se defende de algo que ainda nem foi provado, mas que claramente já está na cabeça do público. E quando a defesa vem antes da acusação ser forte, geralmente é porque a própria pessoa sabe que a situação ficou estranha. Tem também um argumento que não se sustenta muito bem. Se fosse mentira, a gente não ia ficar levando e trazendo as coisas. Só que isso não prova nada. Mover coisas, fazer mudança, mostrar rotina. Tudo isso também pode fazer parte da exposição. Aliás, quanto mais prova visual, mais o público acredita. E quem trabalha com internet sabe muito bem disso. Outro detalhe importante. Ela afirma que o canal está rendendo bem, que não precisa mentir. Mas isso reforça ainda mais a dúvida. Porque quanto mais o canal cresce, mais existe incentivo para manter o público preso, curioso, acompanhando. E nada prende mais atenção do que crise e reconciliação. É o tipo de conteúdo que faz as pessoas voltarem, comentarem, opinarem, tomarem partido. E isso gera exatamente o quê? Visualização, tempo de retenção, dinheiro. E aí vem uma contradição silenciosa. Ela diz que não ganha dinheiro com mentira, mas ao mesmo tempo transforma um término e uma volta em 2 grandes eventos públicos. Mesmo que não tenha sido planejado desde o início,
O jeito que foi conduzido parece muito bem aproveitado. E isso é o ponto principal aqui. Talvez não tenha começado como marketing, mas foi usado como se fosse. E o público percebe isso. No final dessa parte fica uma sensação de defesa excessiva. Não é só uma explicação. É quase uma necessidade de convencer todo mundo de algo que, quanto mais ela fala, mais parece duvidoso. Porque quem não fez, geralmente só fala uma vez e segue. Mas quem insiste demais, acaba levantando ainda mais suspeita. Agora a narrativa muda de rumo. Sai o discurso de não foi marketing e entra uma nova explicação, emocional e psicológica. Mari dos Anjos começa a falar de ansiedade, início de depressão, cabeça fora do lugar. E logo em seguida já traz a solução. Eles se medicaram. E segundo ela, a mente mudou totalmente. Aqui é onde a história começa a ficar ainda mais difícil de engolir. Porque veja a sequência. Antes término, decisão firme. Anúncio público. Depois poucos dias, conversa, remédio. E tudo resolvido. Rápido demais. Na vida real, questões emocionais não se resolvem nesse ritmo. Ansiedade não some em dias. Relacionamento não se reconstrói com uma conversa e um comprimido. Mas na narrativa dela tudo acontece de forma muito conveniente. O problema aparece. O remédio entra. E pronto. O amor venceu de novo. Parece mais uma solução de roteiro do que um processo real. Outro ponto que chama a atenção é a forma como isso é colocado. Ela diz que agora estão medicados e que a mente mudou totalmente, apesar dos efeitos colaterais. Ou seja, ao mesmo tempo em que afirma que está meio atordoada, também afirma que tomou uma decisão importante de retomar o relacionamento. Isso gera uma contradição clara. Se a mente ainda está se ajustando com o efeito colateral, esse é o melhor momento para decidir voltar? Ou foi uma decisão emocional disfarçada de racional? Além disso, existe um detalhe importante. Essa explicação emocional também funciona como uma espécie de proteção. Porque a partir do momento que ela coloca ansiedade e início de depressão na história, qualquer crítica pode parecer insensível. E isso muda o jogo. A narrativa deixa de ser só sobre um relacionamento confuso e passa a ser sobre alguém que estava mal. E isso reduz o questionamento do público. Mas mesmo assim tem um ponto que não fecha. Se tudo foi causado por comentários e pressão externa, por que a solução foi voltar rapidamente, sem mostrar nenhuma mudança concreta? Não teve tempo. Não teve processo. Não teve reconstrução. Teve apenas decisão. E decisão rápida, depois de uma decisão igualmente rápida de terminar, não mostra estabilidade. Mostra impulsividade. E quando isso acontece diante de uma câmera, com público acompanhando, vira mais um episódio do que uma resolução real. No fim dessa parte, a sensação é de que a explicação emocional entra como um encaixe perfeito. Serve para justificar o término. Serve para justificar a volta e ainda cria uma camada de proteção contra críticas. Mas ao mesmo tempo deixa tudo ainda mais frágil. Porque quanto mais explicação aparece, mais a base da história parece instável. Chegamos à parte onde a narrativa de Mari dos Anjos realmente brilha. Mas pelo lado que ninguém quer brilhar. A autopromoção disfarçada de sinceridade. Depois de explicar o amor venceu e a mente mudou com o remédio, ela entra na fase do entretenimento familiar. Zoológico, picolé, crianças correndo, girafas, macacos, urso de óculos, gatos do mato. É praticamente um parque temático de distrações. E aí começa a magia do marketing sutil. Ela reforça constantemente que estamos juntos novamente, graças a Deus. A cada frase joga o público no papel de cúmplice, agradecendo pelas mensagens, corações, orações. E, no fundo, toda essa narrativa emocional serve para preparar o terreno para o engajamento. Porque no momento em que ela fala, não adianta só comentar agora que não curtir. Senta o dedo no like e vai ter churrasco, né? Vai ter festa. Não é sobre churrasco. É sobre acionar o público. É uma forma de transformar drama pessoal em interação digital e métricas de engajamento. Cada animal, cada detalhe do zoológico, cada gesto das crianças serve de pano de fundo para um roteiro estratégico. Manter o espectador entretido enquanto reforça a narrativa de família perfeita e amor que venceu. E vamos ser sinceros, o timing é impecável. Primeiro termina o relacionamento, ou finge terminar. Público chocado. Depois volta rapidinho, com drama e ansiedade de remédio. Público aliviado e envolvido emocionalmente.
Por fim, finaliza com churrasco, likes, fotos e interações. Público engajado, curtindo e comentando. Tudo isso sem admitir, é claro, que os dólares entram na conta e as visualizações sobem. O humor ácido aqui é inevitável. Você assiste a uma narrativa onde problemas sérios, ansiedade, depressão, conflitos, são apresentados em meio a picolés, fotos de macacos e patinhas de animais que já morreram. É o equivalente digital de transformar terapia em reality show. E o grande pulo do gato é a insistência em reforçar que não houve marketing, enquanto o vídeo inteiro foi meticulosamente construído para maximizar visualizações, likes e interação. Se a gente olhar friamente, é genial em termos de marketing de conteúdo. Mas do ponto de vista de sinceridade e maturidade emocional, é um espetáculo de inconsistência e conveniência narrativa. O público recebe drama, emoção, família feliz, animais fofos. E, no fim, o que fica claro é que o roteiro foi escrito mais para YouTube do que para a vida real. Em resumo, Mari dos Anjos transformou o término e o retorno do relacionamento em entretenimento digital. Ansiedade virou justificativa conveniente. Remédio virou catalisador de reconciliação. Instantânea e churrasco virou CTA, Call to Action. Para engajamento, o amor venceu. E os likes também.